Olá, seja muito bem-vindo. Separei nesse vídeo 30 questões importantíssimas que podem cair na sua prova. Por isso é importante que você fique até o final desse vídeo para que você não perca nada. Aproveita também para se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações para que você seja notificado pelo YouTube todas as vezes que for postado um vídeo novo aqui no canal. Combinado? E se você já fez a sua prova e foi reprovado, ou não se sente seguro para fazer o seu exame, eu tenho aulas de reforço lá no Instagram. Caso você precise, é só me chamar no direct do Instagram, R7Viurbano, ok? Agora pegue o seu material e vamos à correção das questões. E já temos a primeira questão aqui na tela. Acompanhe comigo. Observe o desenho abaixo e responda. Em relação à movimentação dos veículos 2 e 3, identifique aquele que tem a preferência de passagem. A pergunta pediu apenas sobre dois veículos, no caso o veículo 2 e o veículo 3. Por isso, nós vamos eliminar o veículo 1. Vamos encontrar então qual tem a preferência, se o 2 ou se o 3. Alternativa A, veículo 4. Nós não temos veículo 4. Alternativa B, veículo 1. Alternativa C, veículo 2. E alternativa D, veículo 3. Alternativa correta é a alternativa D. O veículo 3 ele tem a preferência. Por quê? Em cruzamento não sinalizado, a preferência do veículo que vier à direita. E o veículo 3 ele está à direita do veículo 2. Por isso, ele terá a preferência. Você acertou essa questão? Deixa aqui nos comentários. É muito importante e cai na prova do Detran. Vamos à número 2. Observe o desenho abaixo e responda. O veículo que não tem a preferência é... Na questão anterior, nós procuramos o veículo que tinha a preferência. Nessa questão, nós vamos procurar o veículo que não tem a preferência. Alternativa A, veículo 2, porque deverá dar preferência ao veículo que vem em sentido contrário. Então, nessa questão, está falando que o veículo 2 não tem a preferência. É verdade? Alternativa B, veículo 1, porque deverá dar a preferência ao veículo que vem em sentido contrário. Alternativa C, veículo 1, porque o cruzamento não é sinalizado. Alternativa D, veículo 2, porque o cruzamento não é sinalizado. Neste caso, alternativas C e D, elas não entram, porque aqui não se trata de cruzamento sinalizado ou não sinalizado, porque não tem nenhum veículo à direita do outro. Esses dois veículos, veículo 1 e o veículo 2, eles estão em posição frontal, então não se aplica a regra de preferência em cruzamento não sinalizado. Aqui o veículo que não terá a preferência é o veículo 1. Por quê? Porque ele está fazendo uma manobra e ele passará na frente do veículo 2. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa B. O veículo 1 ele não terá preferência. Por quê? Deverá dar a preferência ao veículo que vem em sentido contrário, que é o veículo 2. Neste caso, o veículo 2 terá a preferência e o veículo 1 não terá a preferência, ok? Alternativa B. Questão número 3. Em condições de neblina espessa, qual deve ser a principal alteração no comportamento do motorista? Essa é uma questão de direção defensiva. Alternativa A, aumentar a velocidade para sair da neblina rapidamente. Esse não é um procedimento que deve ser adotado. Eliminamos a alternativa A. Alternativa B, usar os faróis altos para melhorar a visibilidade. Sendo assim, nós eliminamos a alternativa A e eliminamos também agora a alternativa B. Alternativa C, abaixar a velocidade e usar faróis de neblina. E alternativa D, ignorar a neblina. Nesse caso, a alternativa correta é a alternativa C. Você deve abaixar a velocidade e usar os faróis de neblina. Qual infração é classificada como gravíssima? Alternativa A, estacionar em local proibido. Alternativa B, transitar em velocidade acima da permitida em até 50%. Alternativa C, dirigir sob efeito de álcool. E alternativa D, não usar o cinto de segurança. No caso da alternativa A, estacionar em local proibido, pode ser em alguns casos infração média, grave ou gravíssima, depende de onde estacionou. Alternativa C, dirigir sob efeito de álcool, é a alternativa correta. Já a alternativa B, transitar em velocidade acima da máxima permitida em até 50%, é considerado infração grave. E por último, a alternativa D, não usar o cinto de segurança, também é considerado uma infração grave. Por isso, nesse caso, dirigir alcoolizado é considerado uma infração gravíssima, que terá como penalidade multa, suspensão do direito de dirigir
e o condutor ainda terá que fazer um curso de reciclagem. Questão 5. Qual é a legislação sobre o uso de celulares enquanto dirigem em muitos países? Alternativa A, proibido, exceto com fones de ouvido. Alternativa B, permitido, mas apenas quando parado. Alternativa C, proibido em qualquer circunstância. E alternativa D, permitido desde que não prejudique a atenção. Alternativa correta é alternativa C, proibido em qualquer situação. Direção e celular não combinam, ok? Alternativa C. Questão 6. O que significa quando uma luz de advertência laranja acende no painel do carro? Alternativa A, problema crítico que requer parada imediata. Alternativa B, necessidade de manutenção ou verificação. Alternativa C, o carro está pronto para dirigir. E alternativa D, o tanque de combustível está cheio. Nesse caso, é uma luz de injeção. Alternativa B, alternativa correta. Necessidade de manutenção ou verificação. Questão 7. O que são sinais de regulamentação? Alternativa A, sinais que indicam perigo. Alternativa B, sinais que informam normas de trânsito. Alternativa C, sinais que indicam a posição dos postos de combustível. E alternativa D, nenhuma das alternativas anteriores. Vamos lá. Alternativa correta é alternativa B, sinais que informam normas de trânsito. Nesse caso aqui, a sinalização de regulamentação, como exemplo, a placa de proibido estacionar, proibido parar, a placa de pare também é considerado uma sinalização de regulamentação. Por isso, elas informam sobre as normas de trânsito, ok? Prosseguindo, o que caracteriza uma infração leve? Alternativa A, conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório. Alternativa B, a falta de uso de cinto de segurança. No caso, a falta de uso de cinto de segurança, como nós vimos, é considerada uma infração grave, por isso, vamos eliminar. Alternativa C, estacionar em local proibido. E alternativa D, o desrespeito à sinalização de trânsito. Alternativa A é a alternativa correta. Conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório é considerado uma infração leve. Nesse caso, o condutor esqueceu seus documentos em casa, por isso é considerado uma infração leve. Dirigir sem os documentos. Dirigir sem possuir os documentos, aí é considerado uma infração gravíssima. Então existe diferença entre conduzir o veículo sem os documentos e conduzir o veículo sem possuir os documentos, ok? Neste caso, a alternativa A é a correta. Prosseguindo, em caso de aquaplanagem, aquaplanagem é a perda do contato do pneu com o solo devido a uma fina camada de água. Qual é a melhor ação a se tomar? Alternativa A, frear bruscamente. Esse não é um procedimento que deve ser adotado na direção defensiva. Alternativa B, aumentar a velocidade. Também não deve ser feito nesse caso. Alternativa C, levantar o pé do acelerador e manter o volante firme. Está parecendo correta a alternativa C. E a alternativa D, direcionar o carro para o lado oposto da pista, também não faz sentido. A alternativa C é a alternativa correta. Levantar o pé do acelerador para que o carro reduza e manter o volante firme, ok? Vamos lá, prosseguindo. Como deve ser feita a manutenção preventiva do veículo? Alternativa A, apenas quando há algum problema. Alternativa B, seguindo o cronograma indicado pelo fabricante. Alternativa C, sem qualquer regularidade. E alternativa D, somente a cada ano. Se é manutenção preventiva, ela deve ser feita seguindo o cronograma indicado pelo fabricante. Alternativa B. Questão 11. O que significa a sinalização vertical octogonal? Vertical são as placas. Octogonal é a placa que tem 8 lados. Alternativa A, um sinal que indica velocidade máxima. Alternativa B, um sinal que exige que o condutor pare e observe o trânsito. Alternativa C, um sinal que dá prioridade aos pedestres. Alternativa D, um sinal que alerta sobre curvas perigosas. Nós temos aí do lado a placa citada na pergunta, que é a placa de pare. Por isso, a alternativa B é a correta. É um sinal que exige que o condutor pare e observe o trânsito. Então, essa é uma sinalização vertical octogonal. Questão 12. Qual o significado do sinal R6A? Alternativa A, permite estacionamento por até 1 hora? Não permite estacionamento. Eliminamos a alternativa A. Alternativa B, é proibido estacionar em toda a extensão da via.
Alternativa C, pode-se parar apenas no horário da operação do comércio. Alternativa D, é opcional estacionar nessa via. Alternativa B é correta. É proibido estacionar em toda a extensão da via. Questão 13. Além de usar o cinto de segurança, qual é outra medida fundamental para garantir a segurança dos passageiros, especialmente das crianças? Alternativa A, permitir que elas utilizem os dispositivos móveis. Alternativa B, não é necessário preocupar se forem jovens. Eliminamos a alternativa B. Alternativa C, usar cadeirinhas apropriadas para a idade e peso. E alternativa D, viajar apenas em terrenos urbanos. Também está estranha a alternativa D. A alternativa correta é a alternativa C, usar as cadeirinhas apropriadas para a idade e peso. Questão 14. O que caracteriza o uso do celular enquanto dirige? Como nós vimos, não é permitido o uso de celular na direção do veículo. E qual infração que é essa? Alternativa A, é permitido se o condutor estiver atento? Alternativa A é falsa. Alternativa B, é uma infração gravíssima. Alternativa C, é aceitável em situação de emergência. Alternativa C também é falsa. Alternativa D, pode ser usado sem problemas. Não pode ser usado. Então, eliminamos. Alternativa B é a alternativa correta. Usar o celular é considerado uma infração gravíssima. Questão 15. O que deve ser verificado na manutenção do veículo? Alternativa A, apenas o funcionamento do motor. Essa palavrinha é muito perigosa. Eliminamos aqui o apenas. Alternativa B, pneus, freios, luzes e níveis de fluidos. Alternativa C, a cor do veículo. Eliminamos também. E alternativa D, apenas a parte interna. Eliminamos. Alternativa B é a correta. Os pneus devem ser verificados, freios, luzes e níveis de fluidos. Questão 16. Qual das opções abaixo é considerada uma infração grave? Alternativa A, não usar o cinto de segurança. Alternativa B, dirigir falando ao celular. Como nós vimos, dirigir falando ao celular é considerado uma infração gravíssima. Estacionar em rodovias também é considerado uma infração gravíssima. E fazer a revisão do veículo fora do prazo. Alternativa A é a alternativa correta. Não usar o cinto de segurança, como nós vimos anteriormente, é considerado uma infração grave. 17. O que é a lei seca? Alternativa A, proibição da venda de bebidas alcoólicas. Alternativa B, proibição de dirigir sob efeito de álcool. Alternativa C, proibição de consumo de alimentos dentro do carro. E alternativa D, restrição de circulação de veículos durante a noite. Alternativa B é a alternativa correta, proibição de dirigir sob o efeito de álcool. Questão 18. O que um motorista deve sempre ter em mente ao dirigir em condições de chuva, que é condição adversa? Alternativa A, aumentar a velocidade para chegar mais rápido. Está eliminada a alternativa A. Em tempo de chuva, você deve reduzir a velocidade. Alternativa B, aumentar a distância do veículo da frente. Essa é a alternativa correta. Alternativa B, aumentar a distância é um procedimento que deve ser adotado diante de chuva. Reduzir a velocidade e aumentar a distância do veículo da frente. Questão 19. Qual é a punição para dirigir sob efeito de álcool? Como nós sabemos, não é permitido dirigir alcoolizado. Alternativa A, multa apenas. Multa sim, mas não apenas multa. Alternativa B, suspensão da CNH e multa. Alternativa C, advertência verbal. Eliminamos. E alternativa D, nenhuma das opções. Alternativa correta é a alternativa B, suspensão da CNH e multa. E custo de reciclagem também. Questão 20. Qual é o limite de pontos na CNH? Como vocês sabem, houve uma alteração no limite de pontos da CNH. Vamos descobrir agora. Alternativa A, 10 pontos. Alternativa B, 40 pontos. Alternativa C, 20 pontos. E alternativa D, 15 pontos. Alternativa correta é a alternativa B, 40 pontos. Anteriormente o limite era 20, agora passou para 40 pontos. Questão 21. Quais documentos são obrigatórios para conduzir um veículo? Alternativa A, apenas o CRLV, Certificado de Registro do Veículo. Está errado. Alternativa A. Alternativa B, habilitação e CRLV.
Alternativa C, apenas a carteira de identidade. Alternativa D, nenhum dos documentos é necessário. Alternativa correta é a alternativa B. Para você conduzir o veículo, você precisa do documento de habilitação, no caso, a CNH, a ACC ou a PPD, e o CRLV, que é o certificado de registro do veículo. Então anote aí, alternativa B é a alternativa correta. Questão 22. Em caso de acidente, qual deve ser a primeira ação? Alternativa A, sair do veículo imediatamente. Alternativa B, chamar um amigo. Alternativa C, sinalizar o local, verificar se todos estão bem e chamar a assistência. Alternativa D, tentar mexer no veículo para afastá-lo da pista. Alternativa C é a alternativa correta, sinalizar o local, verificar se todos estão bem e chamar também a emergência. Questão 23. Para que serve a faixa horizontal transversal zebrada MT-04? Horizontal é porque ela é feita no chão. Transversal é quando ela começa num bordo e termina no outro. Vamos descobrir que faixa é essa. Alternativa A, área onde os veículos podem estacionar. Alternativa B, área onde os pedestres devem atravessar. Alternativa C, área destinada a ciclistas. E alternativa D, área que indica velocidade máxima. Alternativa correta é a alternativa B, área onde os pedestres devem atravessar. Então nós temos aqui, olha, a faixa zebrada, que é a faixa de pedestre, e ela tem aqui MT, que é marca transversal 04, ok? Vamos prosseguir. Questão 24. Qual deve ser a distância adequada ao seguir outro veículo? Alternativa A, 1 metro. Alternativa B, 2 metros. Alternativa C, 2 segundos em relação ao veículo da frente. E alternativa D, a mesma distância do veículo da frente. Alternativa correta é a alternativa C, a regra dos 2 segundos em relação ao veículo da frente. 25. Qual é a primeira coisa a fazer ao encontrar uma vítima inconsciente? Alternativa A, chamar a família da vítima. Alternativa B, verificar se a vítima está respirando. Alternativa C, dar água à vítima. E alternativa D, tentar acordá-la balançando-a. Alternativa correta é a alternativa B, verificar se a vítima está respirando. É o sinal vital mais importante e deve ser verificado primeiramente. Questão 26. O que você deve fazer se avistar um ciclista na pista? Alternativa A, buzinar. Você pode assustar o ciclista nesse caso. Então já eliminamos a alternativa A. Alternativa B, reduzir a velocidade. Está correto, reduzir a velocidade e manter a distância de 1 metro. Nesse caso é 1,5 metro. Então eliminamos também a alternativa B. Alternativa C, reduzir a velocidade e manter a distância de 1,5 metro. Alternativa C é a alternativa correta. Questão 27. O que deve ser feito no caso de hemorragia? Alternativa A, estancar o sangramento com pressão. Alternativa B, aguardar ajuda e não fazer nada. Deve ser feito alguma coisa, então eliminamos a alternativa B. Alternativa C, colocar água sobre a ferida? De forma alguma. Eliminamos a alternativa C também. Alternativa D, utilizar álcool diretamente sobre a ferida? Também está totalmente errado a alternativa D. Nesse caso, a alternativa A é o procedimento correto. Estancar o sangramento com pressão, utilizando um pano limpo. 28. Onde não houver sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias locais. Alternativa A, 30 km por hora. Alternativa B, 20 km por hora. Alternativa C, 50 km por hora. E alternativa D, 40 km por hora. Uma via local ela é caracterizada por acesso restrito, como uma rua sem saída, rua de condomínio, estacionamento de shopping. Por isso, a velocidade é baixa. Alternativa A é a alternativa correta. A velocidade máxima na via local é 30 km por hora. Questão 29. Em pequenas manobras, é permitido ao condutor em pequenas manobras. Alternativa A, deixar de usar o cinto de segurança. Alternativa B, transitar em marcha ré. Alternativa C, deixar de usar o capacete de segurança. E alternativa D, transitar com o veículo desligado. Alternativa A está incorreta, você deve usar o cinto de segurança em todas as situações. Alternativa C, deixar de usar o capacete também está incorreto, você deve usar o capacete sempre. E alternativa D, transitar com o veículo desligado, também é proibido. Alternativa B é a alternativa correta.
É permitido fazer a manobra de marcha ré desde que seja para pequenas manobras. Inclusive, segundo a direção defensiva, a manobra de marcha ré é considerada uma manobra de risco e deve ser evitada, mas ela é permitida desde que seja para pequenas manobras. Questão 30. Qual é a função do óleo do motor em um veículo? Alternativa A, aumentar a velocidade. Alternativa B, lubrificar as partes móveis do motor. Alternativa C, refrigerar o motor. E alternativa D, reduzir a poluição. Alternativa B é a alternativa correta. O óleo do motor, ele serve para lubrificar as peças móveis do motor, ok? Então ficamos por aqui, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia, por ficar até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações. E caso você precise de aulas de reforço, me chama lá no Instagram, R7 Viurbana. Te aguardo na próxima aula.